Feche os olhos por um momento. Não ainda. Espere até terminar de ler esta introdução. Mas quando você fechar, quero que você pense em uma coisa só. Quantas gerações da sua família viveram com a sensação de que o dinheiro nunca era suficiente? Existe um peso que não tem nome na nossa língua, mas que o povo hebraico chamava de ol, o jugo, a canga que se coloca no pescoço do boi para que ele trabalhe sem parar, sem descansar, sem avançar. E há famílias inteiras que carregaram esse jugo não por um ano, não por uma década, mas por gerações. O pai carregou, o avô carregou. E talvez, sem perceber, você também tenha começado a carregar. Feche os olhos agora. Respire fundo. E antes de começarmos esta oração, quero que você saiba algo que vai mudar a forma como você vai declarar cada palavra que vem a seguir. Na cultura do Oriente Antigo, no tempo em que as Escrituras foram escritas, a dívida não era apenas financeira. Ela era espiritual, social e geracional. Arqueólogos que estudaram tábuas de argila encontradas na antiga Mesopotâmia, região que hoje corresponde ao sul do Iraque, distante aproximadamente 1.800 quilômetros de Jerusalém, descobriram registros de famílias inteiras vendidas como servos para pagar as dívidas do pai. Crianças que nunca escolheram nada, nascidas já com o peso da escassez do pai nas costas. Era contra essa realidade devastadora que Deus, no livro de Levítico, capítulo 25, instituiu algo revolucionário para o mundo antigo: o ano do jubileu. A cada 50 anos, todas as dívidas eram canceladas. Toda a terra voltava ao seu dono original. Todo escravo era libertado. Os especialistas em direito do Oriente Antigo explicam que nenhuma outra civilização da época tinha algo assim. Enquanto o Egito, a Babilônia e a Assíria mantinham ciclos de escravidão por dívida indefinidamente, o Deus de Israel decretava: este ciclo termina aqui. E o nome desse ano, em hebraico, era Iovel, que significa literalmente o som do chifre de carneiro tocado para anunciar a libertação. Historiadores explicam que quando esse som ecoava pelas colinas da Judéia, era o anúncio de que nenhuma corrente duraria para sempre. Coloque a mão no coração agora. Sinta os batimentos. Esse coração que bate é o mesmo que vai declarar hoje: essa corrente termina aqui. Vamos orar. Pai, tu conheces as lutas, as limitações e os anos de esforço sem resultados na minha família. Pause aqui por um momento. Não passe por essa frase com pressa, porque quando você diz "tu conheces", está usando uma das verdades mais profundas sobre o caráter de Deus. Em hebraico, o verbo conhecer é yada, e ele não significa apenas ter informação sobre algo. Yada significa conhecer com intimidade, conhecer por experiência, conhecer da forma como um pai conhece o choro do filho recém-nascido no meio da noite, sem precisar de luz para saber que é ele. Quando você diz, "Pai, tu conheces", você está dizendo, "Pai, tu não olhas para a minha situação de longe. Tu estás dentro dela comigo. Tu sentiste cada vez que o dinheiro acabou antes do mês. Tu viste cada noite em que meu pai ou minha mãe fecharam os olhos preocupados com as contas. Tu carregaste junto." Repita em voz alta. Deixe o céu ouvir a sua voz. Pai, tu conheces as lutas, as limitações e os anos de esforço sem resultados na minha família. Existe um personagem bíblico que viveu exatamente isso. O jovem José, filho de Jacó, cresceu na região de Canaã, que hoje corresponde ao território entre Israel e a Palestina. Ele conheceu a escassez de uma forma brutal. Foi vendido por seus próprios irmãos por 20 moedas de prata, o preço de um escravo jovem na época, conforme documentos comerciais do segundo milênio antes de Cristo encontrados em escavações no Egito. Ele foi levado ao Egito, uma jornada de aproximadamente 400 quilômetros que levaria cerca de 2 semanas a pé pelo deserto do Sinai. Chegou sem nome, sem família, sem dinheiro, sem futuro visível.
E, no entanto, o texto sagrado diz algo extraordinário em Gênesis, capítulo 39, versículo 2. O Senhor estava com José, não quando ele chegou ao palácio, não quando foi exaltado, mas quando estava na casa do egípcio Potifar, trabalhando como escravo. O Senhor estava com José no ponto mais baixo. Arqueólogos que estudaram o período do Egito Médio, aproximadamente 18 séculos antes de Cristo, confirmam que escravos semitas eram comuns no delta do Nilo. A vida de José era historicamente real, documentada no contexto de uma das maiores potências da antiguidade. E mesmo assim, o Deus que fez o universo sabia o nome de um escravo esquecido numa cela de prisão egípcia. Feche os olhos e imagine. Se Deus não esqueceu José no Egito, ele não esqueceu você nas suas lutas. Respire fundo e continue. Se o meu pai viveu escassez constante, se o dinheiro nunca era suficiente, ou se a prosperidade sempre parecia distante, eu declaro hoje: essa história não se repetirá na minha vida. Declare isso em voz alta, mais alto. Deixe sua própria voz chegar aos seus ouvidos, porque há algo poderoso quando você ouve a si mesmo declarar a verdade de Deus. Essa história não se repetirá na minha vida. Quero que você entenda o peso espiritual desta declaração. No mundo bíblico, a palavra falada tinha poder legal. Quando um pai abençoava o filho, essa bênção era vinculante, ela criava realidade. Quando um rei declarava um decreto, ele era escrito em pedra ou argila e preservado para sempre. Especialistas em cultura semítica explicam que para o povo hebraico, a palavra não descrevia a realidade, ela a criava. É por isso que o livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Não é metáfora, é lei espiritual. Quando você declara, essa história não se repetirá, você está exercendo uma autoridade que foi dada a você. Em hebraico, a palavra para declarar nesse contexto vem de dabar, que significa palavra, mas também coisa, evento, realidade. Sua palavra é uma coisa real no mundo espiritual. Pense em Ruth. Ela era uma moabita, de uma nação que hoje corresponde à Jordânia Central, a leste do Rio Jordão. Quando seu marido morreu, ela ficou não apenas viúva, mas estrangeira, pobre, sem herança legal, sem perspectiva de matrimônio, numa cultura onde a mulher sem marido era invisível. A lei judaica não a protegia. A cultura moabita que ela deixou para trás também não a acolhia mais. Ela estava, segundo todos os sistemas humanos da época, presa num ciclo sem saída. E então ela disse palavras que mudaram a história. Em Ruth, capítulo 1, versículo 16, para onde tu deres, eu darei. Onde tu pousares, eu pousarei. O teu povo será meu povo, e o teu Deus será meu Deus. Arqueólogos e estudiosos de direito do Antigo Oriente explicam que essa declaração de Ruth tinha peso de contrato legal na cultura da época. Ela não estava apenas expressando sentimento, ela estava fazendo uma aliança. E Deus honrou essa aliança. Ruth foi parar no campo de Boaz, em Belém, que hoje é uma cidade a aproximadamente 8 quilômetros ao sul de Jerusalém. E Boaz era parente redentor, o Goel, em hebraico, aquele com direito e responsabilidade de resgatar um familiar da escravidão e da pobreza. O que aconteceu com Ruth não foi sorte, foi o sistema de redenção de Deus funcionando. Você também tem um redentor, e ele é maior que qualquer Goel humano. Coloque a mão no coração novamente e repita devagar: no poderoso nome de Jesus, todo ciclo de escassez que tentou se repetir na minha família é interrompido agora. Interrompido. Essa palavra é importante. Em grego, a língua do Novo Testamento, existe o termo katargeio, que significa literalmente tornar inativo, abolir, trazer à nulidade. É a mesma palavra usada em Romanos, capítulo 6,
Versículo 6, quando Paulo diz que o corpo do pecado foi destruído para que não sejamos mais escravos. Catargeu não significa apenas pausar, significa desfazer o poder de algo, torná-lo sem efeito, sem força. Quando você declara "é interrompido agora", você está usando a autoridade espiritual para catargeu, para tornar sem efeito o poder que o ciclo de escassez tinha sobre sua linhagem. Respire fundo. Feche os olhos por um momento e veja mentalmente uma corrente. Veja ela passando de geração em geração, do avô ao pai, do pai a você. Agora veja o nome de Jesus sendo declarado sobre essa corrente. Veja ela partir, não amolecer, não enfraquecer, partir. Agora declare: toda mentalidade de pobreza perde a sua força. Toda porta financeira fechada começa a se abrir. A palavra mentalidade aqui é crucial. Em hebraico, o conceito mais próximo é lev, coração, mas também mente, vontade, intenção. Os sábios hebreus entendiam que o comportamento vem do lev. E os Provérbios, capítulo 23, versículo 7, dizem: porque como imagina em sua alma, assim é ele. Especialistas em psicologia cognitiva moderna confirmam algo que a Bíblia já sabia há 3.000 anos. O que você acredita no nível mais profundo determina o que você manifesta no mundo externo. Uma mentalidade de pobreza não é apenas não ter dinheiro. É acreditar em algum lugar fundo do coração que você não merece ter, que prosperidade é para outros, que toda vez que algo bom chega, vai embora logo. Arqueólogos sociais que estudaram comunidades em situação de pobreza crônica no mundo antigo e moderno identificam um padrão. Gerações que vivem em escassez desenvolvem estratégias cognitivas de sobrevivência que se tornam obstáculos quando a situação muda. É um mecanismo de proteção que vira prisão. Mas Deus não apenas muda circunstâncias. Ele renova mentes. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. O verbo grego usado aqui é metamorfo, a mesma raiz de metamorfose. Não é uma pequena atualização, é uma transformação completa de forma. Repita em voz alta: Senhor, traz ordem às minhas decisões, me dá sabedoria para administrar, construir e avançar. Pense agora na viúva de Sarepta. Ela morava em Sarepta, uma cidade fenícia que hoje corresponde à cidade de Sarafand, no Líbano, a aproximadamente 40 quilômetros ao norte de Tiro. Quando o profeta Elias chegou até ela, a região estava em seca severa há mais de 2 anos. Ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouquinho de azeite, a última refeição antes de morrer de fome com seu filho. E Elias pediu que ela fizesse primeiro um bolo para ele. Isso parece absurdo, parece cruel. Mas aqui está o que especialistas em economia do Antigo Oriente Próximo explicam. Naquela cultura, o ato de dar em situação de escassez extrema era um ato de fé que ativava o sistema de provisão divina. Não era sobre o valor material dado. Era sobre a orientação do coração, de acumular por medo para confiar por fé. E o texto de 1 Reis, capítulo 17, versículos 14 a 6, diz que a partir daquele dia a farinha na talha não se acabou e o azeite na vasilha não faltou. Geólogos que estudaram o registro climático do Levante nesse período confirmam que a seca foi real e devastadora. O milagre aconteceu num contexto historicamente verificável de escassez extrema. Deus pode multiplicar o que está na sua mão hoje. Coloque as mãos abertas na sua frente agora. Olhe para elas, declare que o fruto do meu trabalho permaneça, que tudo o que chegar às minhas mãos seja multiplicado e bem administrado. E agora chegamos ao momento mais poderoso desta oração. Feche os olhos. Respire fundo 3 vezes. Existe um nome para Deus que a maioria das pessoas conhece, mas poucos entendem em profundidade. Jeová Jiré. O Senhor proverá.
Em Gênesis capítulo 22, versículo 14, quando Abraão subiu ao Monte Moriá para oferecer seu filho, e Deus providenciou o carneiro, Abraão chamou aquele lugar de Jeová Jireh. Mas aqui está o que transforma tudo. A palavra hebraica jireh não vem do verbo prover, no sentido de dar algo que falta. Ela vem do verbo ra'á, que significa ver. Jeová Jireh significa literalmente o Senhor que vê de antemão. A provisão de Deus não é reativa. Ela não aparece depois que você entra em crise. Ela já foi providenciada antes que a crise começasse. O carneiro já estava preso nos espinhos, no Monte Moriá, antes de Abraão começar a subir a montanha. Deus já havia providenciado antes da necessidade surgir. Arqueólogos identificaram que o Monte Moriá corresponde ao monte onde hoje se encontra o Templo de Salomão, em Jerusalém, um dos locais mais sagrados do mundo. Naquele mesmo solo onde Abraão experimentou Jeová Jireh, gerações depois, o próprio Filho de Deus entrou na cidade. A provisão de Deus atravessa gerações. E a Beracá, a bênção em hebraico, carrega em sua raiz a imagem de alguém que se ajoelha para dar um presente precioso. Quando Deus abençoa, ele se inclina em direção a você. O Criador do universo se inclina em direção à sua necessidade. Agora declare com toda a força que você tem. Declaro que a minha vida não será marcada pela falta, mas pela tua provisão, tua direção e teu favor. Onde houver luta constante, haverá avanço. Onde houve escassez, haverá provisão. Minha história financeira será diferente. Repita mais uma vez, mais alto, deixe o céu ouvir sua voz. O filho pródigo da parábola de Lucas, capítulo 15, estava num lugar que em grego se chama Chora Macrá, terra distante, país longínquo. Especialistas em cultura greco-romana explicam que a imagem de um jovem judeu alimentando porcos numa terra estrangeira era, para o ouvinte da época, a imagem da degradação máxima, tanto material quanto espiritual, tanto financeira quanto identitária. Ele havia perdido tudo: herança, dignidade, família, identidade. E a virada acontece no versículo 17, com 3 palavras em grego. Eis realton de Elton, voltando a si mesmo. Antes de voltar ao Pai, ele voltou a si. A transformação financeira e espiritual começa quando você decide que a história que está sendo contada sobre você não é a história final. Você está voltando a si mesmo agora. Você está decidindo que essa não é a história final. Respire fundo. Mais um momento de silêncio. E agora a declaração final. A que quebra o ciclo. A que ativa o jubileu sobre a sua vida. Na lei de Levítico, capítulo 25, o jubileu era anunciado no dia da expiação, Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário hebraico. Era o dia em que os pecados eram perdoados e as dívidas canceladas ao mesmo tempo. Não era coincidência. Para o povo de Deus, a libertação espiritual e a libertação financeira caminhavam juntas. Você não pode ter uma sem a outra de forma plena. E em Lucas, capítulo 4, versículo 18, quando Jesus leu o rolo de Isaías na sinagoga de Nazaré, que fica hoje em Nazaré, no norte de Israel, a aproximadamente 150 quilômetros de Jerusalém, ele leu: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Estudiosos bíblicos confirmam que o ano aceitável do Senhor é uma referência direta ao ano do jubileu. Jesus estava dizendo: Eu sou o jubileu definitivo. Todo ciclo que deveria durar 50 anos para ser quebrado, em Jesus é quebrado hoje. Coloque a mão no coração pela última vez e declare com toda a sua voz: Em nome de Jesus, eu declaro o jubileu sobre a minha linhagem. Todo ciclo de escassez geracional é interrompido agora pelo sangue de Jesus. Toda dívida espiritual que gerou pobreza material é cancelada pelo sacrifício do Filho de Deus. Toda mentalidade de Anawim,
de curvado, de sem saída, se transforma hoje em mentalidade de filho do rei. Minha história financeira será diferente. Minha família sentirá a diferença. Meus filhos e os filhos dos meus filhos conhecerão a provisão de Jeová Jiré, do Deus que vê de antemão e já providenciou. Onde meu pai lutou, eu avanço. Onde houve escassez, há provisão. Onde havia jugo, há liberdade. Em nome de Jesus. Amém. Fique em silêncio por um momento. Não abra os olhos ainda. Deixe essas palavras sedimentarem no seu coração como sementes que acabaram de ser plantadas no solo. Sementes não aparecem na superfície no dia seguinte, mas elas estão trabalhando, crescendo, quebrando o solo duro por dentro. Você declarou algo real hoje. Você não apenas disse palavras bonitas, você exerceu autoridade espiritual sobre ciclos que tentaram se perpetuar na sua família. E essa declaração ficou registrada onde importa. Se esta oração tocou algo fundo em você, não guarde só para si. Existem pessoas na sua família, entre seus amigos, na sua lista de contatos, que estão carregando o mesmo jugo geracional que você acabou de quebrar. Compartilhe esta oração com elas. O jubileu é coletivo. Na cultura bíblica, a libertação de um ecoava pela comunidade inteira. Que a provisão de Deus, que é anterior à sua necessidade, que é maior que qualquer ciclo, que atravessa gerações, que foi selada pelo sangue do jubileu definitivo, que essa provisão marque cada dia da sua vida a partir de hoje. Em nome de Jesus, sobre você e sobre todos os que ouviram estas palavras, que o Senhor que vê de antemão já tenha providenciado tudo o que você precisa. Que a bênção, a Beracá, o Deus que se inclina em direção a você, não passe mais ao largo da sua família. Amém.